Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a grid de construção das letras e das palavras e algumas nomenclaturas que são fundamentais para a gente entender melhor a caligrafia. Você já parou para pensar como que a gente consegue ter as letras de uma forma harmônica? Porque se a gente for escrever, a gente pode fazer ou a letra achatada demais, ou larga demais, ou alta demais. E como que a gente faz para que as letras tenham uma mesma harmonia ou uma mesma proporção? Para isso, existe um princípio que é o princípio da altura de pena. E o que isso significa? O tamanho da ponta da nossa ferramenta, seja ela essa que eu estou usando, seja ela uma ferramenta maior ou uma ferramenta menor, o tamanho dessa ponta é o que a gente chama de altura de pena. Cada estilo de escrita, dentro da caligrafia com ferramentas de ponta chata, tem uma certa proporção de alturas de pena para a gente escrever nossa caligrafia. Se eu faço a caligrafia sem essa proporção, eu posso correr alguns riscos. Ou fazer uma letra muito achatada, ou fazer uma letra muito alongada, e evitar e não ter uma letra com tamanho harmônico, que não vai ficar nem achatada demais, nem alongada demais, mas vai ter um tamanho adequado. Como que a gente consegue fazer isso? Usando a grid, usando as alturas de pena. Para a caligrafia fundamental, a proporção é sempre 3, 5, 3. O que isso representa? A gente vai fazer 3 quadradinhos usando a nossa ferramenta, depois mais 5, depois outros 3. Feito isso, a gente vai traçar, primeiramente, uma linha superior. Vamos contar 3 quadradinhos e traçar mais uma linha. Depois mais 5 e traçar mais uma linha. E por fim, uma linha inferior. Então a gente vai ter essa proporção de 3, 5, depois mais 3. Na prática, o que isso representa? Cada espaço desse tem uma nomenclatura adequada. Esse espaço do meio é o que a gente chama de altura de X. A altura de X é a altura das letras minúsculas regulares, como por exemplo, a letra A. Então eu vou usar esse espaço do meio para fazer a minha letra A. Esse espaço superior é chamado de altura das ascendentes, ou seja, os traços que ultrapassam a altura de X, como por exemplo na letra B. Então eu vou começar minha letra lá em cima e vir até a altura de X. E esse último traço inferior é o que a gente chama de altura das descendentes, para letras como P ou Q, cujo traço ultrapassa para baixo a altura de X. Então, fazendo essa grid, usando essa proporção, a gente consegue ter as letras harmônicas independente da ferramenta que a gente vai utilizar. Se a gente utiliza, por exemplo, um pincel que a ponta dele é bem maior do que a ponta dessa outra ferramenta, a gente usa o mesmo processo de fazer os traços da altura de pena. Então a gente faz 3, 5, 3 novamente. A diferença que vocês vão perceber é que, fazendo isso com uma ferramenta maior, o tamanho do grid vai ser bem maior do que o tamanho de uma ferramenta menor. Então, quando a gente fazer nossos traços da própria grid,
traço superior, conto 3, faço mais um traço, conto mais 5 e faço o outro traço, quando eu for escrever nessa nova grid, minha letra vai ficar bem maior do que o primeiro caso. Por quê? Porque minha ferramenta é maior do que a ferramenta que eu utilizei no primeiro caso. Mas as duas vão ser proporcionalmente do mesmo tamanho. Ou seja, elas não vão ficar nem achatadas demais, nem alongadas demais, mas vão ter a mesma proporção em tamanhos diferentes. Então, esse é um princípio básico da caligrafia. E aí, se tratando da caligrafia fundamental, é ter essa estrutura de 3-5-3 para a gente conseguir ter harmonia. Isso é uma regra? A gente precisa sempre utilizar essa proporção? Mais uma vez, não é errado se eu quiser fazer uma letra mais alongada ou mais achatada. O que vai diferenciar é que eu preciso sempre manter uma mesma proporção. Se num trabalho artístico meu, e aí como a gente está falando de caligrafia artística, eu quiser propositalmente fazer uma letra mais alongada, por questão de estilo, eu tenho essa liberdade, mas desde que todas as minhas letras sigam essa mesma proporção. Essa grid que a gente vai fazer é para a gente entender como é de fato a caligrafia fundamental, ou como é de fato o alfabeto fundamental, e a gente tendo isso já incorporado na gente, a gente tendo isso já automático, à medida que a gente for praticando, a partir daí a gente pode pegar isso e começar a desconstruir ou começar a modificar essa grid. Então isso não serve para engessar, isso não serve para limitar, mas serve para dar uma orientação e um norte para quando a gente for compor nossos trabalhos ou fazer algum tipo de caligrafia. Então, essa é a aula 6 e que vocês agora vão praticar isso. Eu vou deixar um exercício aí no comentário do vídeo e aí a gente vai partir para a próxima aula continuando com os fundamentos teóricos da caligrafia.